Olá, querido irmão, querida irmã, bom dia, tudo bem com você? Eu me chamo Danilo Leão, estou muito feliz por estar mais uma vez aqui com você para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer o lembrete a você para se inscrever no nosso canal, para compartilhar o nosso vídeo com seus amigos e familiares e também para deixar aquele like, para deixar um comentário, para que a gente possa ser incentivado a continuar produzindo conteúdos como esse. Hoje é quarta-feira, dia 17 de julho, e o tema da nossa lição de hoje é História em formato de sanduíche, parte 1. Eu gostaria, antes de iniciarmos o estudo, de fazer uma breve oração com você. Feche os olhos e vamos juntos orar. Santo Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de hoje estudarmos a lição da Escola Sabatina. Que o Teu Santo Espírito possa conduzir a lição de hoje, abrindo o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos entender a mensagem que Tu tens para nós nesse momento. Essas bênçãos lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos abrir a Bíblia. Pegue a sua Bíblia, seja ela física ou seja mesmo no seu celular, enfim, mas abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3. A partir do versículo 20 até o versículo 35, nós vamos ler o seguinte. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas, que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os Jesus, lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. O verso 31 continua dizendo, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então, ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa passagem contém pela primeira vez uma história em formato de sanduíche no Evangelho de Marcos. Nessa técnica narrativa, uma história começa e logo é interrompida por outra história. E então, somente depois, a primeira história é concluída. A parte externa do sanduíche fica no versículo 20 e 21. A parte central do sanduíche fica registrada no versículo 22 até o versículo 30, que trata ali da questão da expulsão dos demônios
e quando Cristo é acusado de estar operando esse milagre por meio do poder dos próprios demônios. Inclusive, a lição de hoje vai focar principalmente nessa parte. E então, temos a segunda parte externa do sanduíche, que nós encontramos no verso 31 até o verso 35. Como eu mencionei anteriormente, o nosso estudo de hoje irá se concentrar na parte principal desse sanduíche, que são os versículos 22 até o versículo 30, onde é descrito que os fariseus ali acusam a Jesus de expelir demônios pelo principal dos demônios, caso ali, Beelzebul. É interessante observar a forma como Jesus responde a essa acusação. Ele diz: como pode Satanás expelir a Satanás? E menciona uma parábola dizendo: se um reino estiver dividido contra si, ele não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida entre si, essa casa não pode subsistir. E se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, ele já não pode subsistir, mas está derrotado. E aqui no versículo 27, Jesus usa ainda uma outra ilustração, dizendo que para que se pudesse roubar a casa de um homem forte, primeiro ele teria que ser amarrado, para depois então ser saqueadas as coisas de sua casa. Jesus está aqui se referindo a si mesmo como sendo aquele que invade o reino de Satanás, o prende e então consegue ali libertar os seus prisioneiros, os seus cativos. É interessante também que Jesus ele conclui dizendo acerca do pecado imperdoável. Aqueles que atribuem a obra do Espírito Santo a Satanás, estes estão cometendo blasfêmia e pecado imperdoável. Porque se a atuação do Espírito Santo é tido como a atuação de Satanás, logo nós rejeitaremos e não ouviremos então a voz do Espírito Santo, não perceberemos a sua atuação, pois ninguém quer seguir a Satanás. E para nós finalizarmos a nossa lição de hoje, eu gostaria de deixar uma pergunta para reflexão. Porque o próprio ato de se preocupar em ter cometido o pecado contra o Espírito Santo é uma evidência de que ainda não foi cometido este pecado? Esse foi o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe você e toda a sua família.